Dando continuidade ao nosso estudo das cônicas, hoje nós vamos falar sobre hipérbole. Então, primeiro vamos definir o que é uma hipérbole. Então, hipérbole é o lugar geométrico dos pontos do plano, tal que o módulo da diferença das distâncias a dois pontos fixos, F1 e F2, é constante e menor que a medida do segmento de reta com extremos nesses pontos. Ou seja, a definição da hipérbole nos permite fazer esse desenho. Então, diferente lá da elipse, cuja a definição era o lugar geométrico dos pontos, cuja soma das distâncias era constante, aqui o que acontece? Ele fala em módulo da diferença. Então, o módulo da diferença é apenas para garantir que esse resultado sempre seja um número positivo. Então, mesmo que você pegue um número menor menos um número maior do que ele, ao fazer o módulo, isso daqui vai ficar positivo. Tá? Então, somente por isso que ele fala em módulo. Mas você sempre pode começar com o maior número, e aí isso daqui sempre vai dar positivo. Então, nesse meu exemplo aqui, ó, se eu pegar a distância do P ao F1, é maior do que a distância do P até o F2. Então, eu posso fazer a subtração, que isso daqui vai dar positivo. Se o ponto P estivesse aqui, a distância do P até o F1 ia ser menor do que a distância do P até o F2. Aí, se eu fizesse essa diferença, ia ficar negativo. Em módulo, né, número negativo em módulo se torna positivo. Então, essa ideia do módulo é apenas para garantir isso. Tá? Agora, a gente vai ver alguns elementos de uma hipérbole. Eles são bem parecidos, na verdade, com aquelas ideias da elipse. Então, dada uma hipérbole, que é essa representação gráfica aqui, tá? Essa linha em azul, novamente eu tenho alguns elementos aqui. De novo, o meu F1 e F2 são chamados de focos da minha hipérbole. Então, os focos são os pontos F1 e F2. A distância focal é a medida do segmento F1 e F2. Então, do mesmo jeito que era na elipse, a distância focal é o segmento F1, F2. Que também a gente vai continuar representando a distância do F1 até o centro da hipérbole por C, então essa distância 2C. Depois, nós temos o eixo real, que é a medida do segmento A1, A2. Então, o eixo real é essa distância aqui, a distância do ponto A1 até o ponto A2. Então, considerando que a distância do A1 até o centro seja esse Azinho, a medida do eixo real é 2A. O outro eixo é chamado de eixo conjugado ou imaginário da minha hipérbole. E, igualzinho lá na elipse, a gente vai representar aqui por B. Então, o segmento B1, B2, que é a distância daqui até aqui, vale 2Bzinho. Tá? O centro, nesse meu caso, é o ponto O. E se eu precisar determinar essas coordenadas, basta eu achar o ponto médio do segmento A1, A2 e o ponto médio do segmento B1, B2. Assim eu determino o centro da minha hipérbole. E a excentricidade continua sendo C sobre A. Só que se você olhar aqui, no caso da hipérbole, o C sempre ele é maior do que o A. Então, a minha excentricidade na hipérbole sempre vai ser um resultado maior do que 1. Visto que o C é maior do que o A, então essa divisão vai dar maior do que 1. E o teorema de Pitágoras, né, continua sendo válido aqui na minha hipérbole. Só que agora o meu C ao quadrado é igual a A quadrado mais B ao quadrado. Certo? Então, agora nós vamos falar sobre a equação reduzida de uma hipérbole. De novo, nós vamos ter dois casos. Então, sendo x0 e y0 o centro da hipérbole, nós temos. Se o eixo real, que é aquele eixo, né, que é de medida 2A, é paralelo ao eixo das abscissas, ao eixo x, ou seja, quando o eixo real é horizontal, nós temos esse formato aqui de hipérbole. Então, aqui eu tenho a minha hipérbole, aqui está o meu eixo real, A1, A2. A equação reduzida dessa hipérbole tem esse formato aqui. X menos x0 ao quadrado dividido por a quadrado menos y menos y0, tudo isso ao quadrado dividido por b ao quadrado.
Note que a única diferença dessa fórmula para da elipse é que aqui eu tenho uma diferença, tá? Então, se for quando é soma, a gente está trabalhando com elipse. Quando é uma diferença, a gente está trabalhando com hipérbole. E o meu segundo caso, esse é um pouquinho diferente, que é quando o eixo real é paralelo ao eixo das ordenadas, ou seja, ao eixo y. Então, quando o eixo real é vertical. Quando o eixo real, que é esse daqui, A1, A2, ele é vertical, a minha hipérbole tem esse formato aqui, certo? Bom, o que acontece nessa situação? Vai haver uma inversão na minha fórmula, tá? Aqui continua A e B, só que vai trocar aqui em cima. Em cima vai ficar y menos y0 ao quadrado e x menos x0 ao quadrado, tá? Agora a gente vai fazer dois exemplos com relação à hipérbole. Observe a imagem abaixo e determine a equação reduzida da hipérbole. Então, eu tenho aqui essa imagem, eu preciso verificar, de acordo com ela, alguns elementos conhecidos aqui. Dá para perceber que o centro é o ponto 0, 0, que um foco está no ponto 4 e que a hipérbole corta aqui o eixo x no ponto menos 1. Com essa imagem, a gente já consegue determinar, então, que o meu segmento A, o A é sempre a distância desse ponto onde a hipérbole corta o eixo x até o centro. Então, do menos 1 até o 0, então o meu A vale 1. E o meu C é a distância do centro até o foco, ou seja, do 0 até o 4, o meu C vale 4. Então, eu já consigo descobrir isso daqui, que o meu A vale 1, o C vale 4 e o centro é o ponto 0, 0. Bom, lembrando então, como aqui o meu eixo real está sobre o eixo x, né? Então eu posso considerar que ele é paralelo ao eixo x, a minha equação tem esse formato. No lugar do x0 e do y0, eu vou trocar por 0, 0 mesmo. O A eu já descobri que vale 1, falta determinar o B. Como eu conheço a medida do C, vou usar o teorema de Pitágoras. C ao quadrado é igual a quadrado mais B quadrado. Então, 4 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais B ao quadrado. 16 é igual a 1 mais B quadrado. B quadrado é 16 menos 1, que vale 15. Ou seja, o B é raiz quadrada de 15. Então, eu vou trocar aqui o x0 por 0, y0 por 0, A por 1 e B por raiz de 15. Então, minha equação vai ficar desse jeito. Simplificando aqui, vai ficar x ao quadrado sobre 1 menos y ao quadrado. Como aqui é raiz de x, raiz quadrada de 15, né? Ao quadrado eu posso cancelar, sobra o 15, igual a 1. Essa daqui é a equação dessa minha hipérbole, certo? Meu próximo exemplo, então. Considere a hipérbole de equação 9x² menos 16y ao quadrado igual a 576. Primeiro, determine a equação da hipérbole na forma x² sobre a² menos y² sobre b² igual a 1. Bem parecido com a ideia que nós trabalhamos com elipse, para que eu deixe isso daqui, essa equação, igual a 1, eu tenho que dividir esse 576 por 576. Então, isso daqui vai dar 1. Só que eu não posso dividir apenas o 576. Tenho que dividir toda a equação. Então, eu vou colocar o 576 embaixo de toda a minha equação. Aqui vai dar 1, que é o que eu queria mesmo. Aqui, simplificando por 9, dá 64. E aqui, simplificando por 16, dá 36. Então, eu já escrevi quase nesse formato aqui, né? Eu quero no formato A² e B². Número que é ao quadrado dá 64, 8. Número que é ao quadrado dá 36, 6. Então, essa é a minha equação da hipérbole nesse formato. Próximo item. A medida do eixo real da hipérbole. De acordo lá com a nossa definição, o eixo real é sempre 2 vezes A. Então, desse item aqui, eu consigo descobrir que o A vale 8.
Então, o meu eixo real é 2 vezes 8, ou seja, 16. Próximo, a medida do eixo imaginário da hipérbole. Então, o eixo imaginário é 2 vezes b. Novamente aqui do meu item A, né? O meu b vale 6, então 2 vezes 6, meu eixo imaginário mede 12. Então, o próximo item, a distância focal. Então, a distância focal a gente sabe que é 2c. Eu ainda não sei o valor do c, eu sei que o A vale 8 e o B vale 6. Então, pelo teorema de Pitágoras, c ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, 64 mais 36, c ao quadrado, 100. Então, o meu c vale 10. Logo, a distância focal, 2 vezes c, 2 vezes 10, que é 20. E a excentricidade da hipérbole, excentricidade c sobre a. Agora eu descobri aqui que o c vale 10 e eu já sabia que o meu a era 8. Então, 10 dividido por 8, 1,25.